Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 24 de janeiro. Com a graça de Deus, estou aqui para junto fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Colocamos aqui já no coração do Senhor, na presença dEle, entregamos todas as nossas realidades, aquela que nós trazemos hoje no nosso coração, entregamos com confiança. E já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. Hoje o Evangelho vai nos falar da escolha que Jesus fez dos seus 12 apóstolos. E sobre esses 12, Jesus tem muita coisa a nos dizer hoje. E aqui nós vamos ver que São Lucas, São Marcos, São Mateus, eles vão repetir as mesmas citações que Jesus chama os seus discípulos. Então a gente vê que é uma passagem muito importante. Por isso que os 3 evangelistas vão narrar as mesmas citações. O que a gente percebe que cada um deles colocava um detalhe a mais. Isso é bom a gente analisar. Mas o que hoje é importante para nós é entender nessa passagem do Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus passou uma noite inteira em oração para escolher os seus discípulos. Veja que isso é interessante. E logo pela manhã, ele escolhe os seus discípulos. Olha que esse detalhe do Evangelho, ele escolheu o que ele quis. Ele escolheu o que ele quis. O que a igreja vê nesse chamado de Jesus? Ela vê o seguinte, que a vocação religiosa é um chamado de Deus, porque ele chama quem ele quer. Jesus tinha muitos discípulos. Além desses 12, tinham 72. E nesse grupo, todos de discípulos, Jesus escolhe os 12. Aqui tem o significado desses 12, porque esses 12 eram as tribos de Israel. Então os 12 apóstolos, eles substituem as 12 tribos de Israel. Ou seja, o povo de Deus do Novo Testamento, que sucede Israel. Esse povo somos nós. E quando Judas morre, foi feita a escolha de Matias para completar o quadro dos 12. Nem deixaram 11 e nem 13, mas 12. Isso é muito significativo, porque significa que a igreja sucede Israel. Israel era como se fosse a igreja do Antigo Testamento, mas agora é a igreja que Cristo restituiu definitivo como povo de Deus, que vai levar o evangelho da salvação ao mundo inteiro. Diz o evangelista que Jesus faz a escolha dos 12 para que ficasse com ele. Ele envia a pregar com autoridade para expulsar os demônios. E hoje nós vemos na igreja os nossos sacerdotes, bispo, religioso, religiosa, leigos, que todos esses que Jesus escolheu e chamou para que ficasse com ele. Mas quem quer viver uma vida religiosa tem que ficar com Jesus. E uma vida de oração, tem que ter uma vida de oração, intimidade com Jesus. E o evangelista diz que Jesus chamou para que ficasse com ele, para que ele o enviasse a pregar. Aqui tem um detalhe, antes de pregar é preciso ficar com ele, ficar com Jesus. É preciso ter intimidade com Jesus, ou seja, antes de pregar precisa alimentar da vida sacramental, da adoração ao Santíssimo. Porque aqueles que são chamados por Jesus para pregar, se não tiver uma vida de oração, de intimidade com Jesus, pode ter certeza que não vai ter uma boa pregação. Porque a boca vai falar aquilo que está dentro do coração. Se no coração está Deus é quem vai falar. Porque tantas pregações são vazias. Porque tantas homilias que a gente ouve e não acrescenta nada, não toca nada na gente. E a gente percebe que ali faltou a intimidade com Jesus antes da pregação. Porque a alma de todo apostolado é estar com Jesus.
a oração. Olha o que Jesus faz. Ele escolhe os 12 para ficar com ele. Pregar e expulsar os demônios. Os discípulos, eles expulsavam os demônios no poder do nome de Jesus. E hoje também nós podemos expulsar os demônios, não pelo rito do exorcismo, que só pode ser por um padre que é autorizado pelo bispo. Mas nós também podemos expulsar o demônio pelo poder da palavra de Deus. Veja que quando Jesus enviou 72 discípulos de 2 em 2, eles voltaram felizes e alegres, dizendo: Senhor, a teus demônios submete a nós pelo poder do teu nome. Jesus vai dizer para ele: eu sei, porque eu vi Satanás cair do céu. Porque, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, a gente ensina a doutrina da igreja. Satanás cai do céu, as pessoas se convertem, o demônio larga as pessoas. O exorcismo pode ser pela água benta, pela pregação da palavra, mas a pregação, ela tem que estar cheia de Deus. Olha, aqui é um detalhe importante. Os 3 evangelistas que narram esse detalhe, basta nós ouvir como isso é importante. Em todas as narrativas do evangelho, ele vai falar dos 12 apóstolos. O nome de Simão Pedro sempre é colocado em primeiro lugar. É uma indicação nítida do primato de Pedro, porque Pedro, ele será o chefe da igreja. É impressionante que ele chama Judas também. Muitos dizem, por que Jesus chamou Judas? Ele era Deus, sabia de tudo. Será que ele sabia que Judas ia trair? Veja que os estudiosos dizem que Jesus sentiu em Judas um potencial. Também uma coisa que a gente percebe nessa escolha que Jesus fez desses 12, que eram pessoas simples. Deus, ele chama pessoas simples, ele chama os pequenos. Veja que foi sempre assim. Chamou Maria, José, João Batista, e sempre foi assim. Deus chama o simples, como diz São Paulo, para que ninguém se glorie nas suas custas, nas custas de Deus. Ele escolhe pessoas simples e capacita, porque toda capacidade, ela vem de Deus. Olha como Deus capacitou esses 12 homens simples, humildes, a levar o evangelho. Eram 12 homens, não perfeitos, tinha suas imperfeições, mas tinha seus defeitos. Jesus tinha que estar sempre corrigindo. Certa vez, Tiago e João, eles queriam que Jesus fizesse descer fogo do céu para queimar o samaritano, porque eles não queriam acolher Jesus. Pedro, que sendo chefe, ele negou 3 vezes Jesus. Tomé não acreditou enquanto ele não viu a chaga de Jesus. Os apóstolos de Jesus não eram nada diferente de nós. Era defeituoso, assim como nós hoje. Cheio de defeito, mas a graça de Deus estava com eles. A companhia de Jesus foi transformando esses homens, ao ponto de chegar depois ao martírio, entregar sua vida por amor a Jesus. Veja que eles eram diferentes um do outro. 4 eram pescadores. E daí Jesus chama Mateus, que era publicano, um pecador odiado pelos judeus. E Jesus transforma esses 12 homens em grandes homens, enviando para o mundo inteiro, para levar o evangelho. E fizeram com que a salvação chegasse até nós hoje. Nós temos a sucessão apostólica, a sucessão do Papa até nós. O sucessor dos apóstolos aos bispos. Quem não tem essa sucessão apostólica não tem o poder divino de Jesus. Porque o poder foi dado aos apóstolos e à igreja apostólica. São Paulo fala que a igreja ela foi fundada nos apóstolos. Está lá no livro do Apocalipse de São João. Ele teve uma visão. E ele vê a igreja descendo do céu triunfante.
triunfante. São João, ele vai falar das 12 portas, e em cada porta havia um nome escrito, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E depois também ele vai falar dos 12 pilares, e neles estava escrito o nome dos apóstolos, do Cordeiro. O que significa isso? Significa que a igreja ela é apostólica. A base da igreja é os apóstolos, qual Jesus escolheu dizendo, ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem vocês perdoar os pecados, serão perdoados. Quem ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus entregou na mão desses 12 o mandato de evangelizar e de salvar e de abençoar. Jesus chamava de meu pequeno rebanho. Não tenham medo, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Meus amados, esse pequeno rebanho é nós hoje, é a igreja. Não podemos rejeitar a doutrina da igreja, os ensinamentos, porque quem rejeita a doutrina e os ensinamentos da igreja está rejeitando o próprio Cristo. Foi o que ele disse. Aquele que vos rejeita, a mim rejeita. Esse evangelho hoje deixa para nós uma reflexão. O que nós fazemos parte desse pequeno rebanho. Nós fazemos parte desse pequeno rebanho. Foi da vontade do Pai dar-vos o reino. Fazemos parte desse reino, desse pequeno rebanho. Te convido a abrir a palavra. O evangelho hoje está em São Marcos 3, de 13 a 19. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando nesse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Foram até ele, então, a Jesus, designou 12 para que ficasse com ele, para enviá-los a pregar com autoridade. Para expulsar os demônios, designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonerge, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que essa palavra de hoje desperte nosso coração e que o Senhor abre o ouvido do nosso coração para escutar o teu chamado. Assim como ele chamou os 12, ele continua chamando cada um de nós. Precisamos estar atento ao seu chamado. Você que sente que Deus está chamando para a vida sacerdotal ou religiosa, você que é adolescente, jovem, não tenha medo de responder a este chamado, à vida missionária, religiosa ou sacerdotal. Deus não chama pessoas capacitadas, Ele é quem vai capacitar na caminhada com Ele. Ele diz, só quer que fique com Ele. Este fique com ele é o mais importante para o apóstolo. Que ele quer que nos dias de hoje, é o apóstolo que ele quer nos dias de hoje, que fique com ele. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.